Isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Gostei. Muito se questionava sobre como seria a relação dos dois craques explosivos e cheios de personalidade. Para treinar esse time galáctico, o Flamengo anunciou o cobiçado Vanderlei Luxemburgo. Agora, a gente sabe que os dois têm um pouco de indisciplina, né? O Edmundo e o Romário. Como é que você define, como é que você diferencia essas indisciplinas? Eu não vou mudar o meu comportamento. Eu sou comandante. Não, do Romário e do Edmundo. Então, eu não vou mudar meu comportamento. E eles vão se encaixar na minha filosofia. Eu sou contratado pelo Flamengo para ser técnico do Flamengo. Então eu tenho a minha filosofia de trabalho, que o Flamengo acredita ser muito boa, por isso ele me contratou. E os jogadores o jogador Romário, o Branco, foram contratados para ser jogador do Flamengo onde eu comando. Então eles vão se encaixar naturalmente na minha filosofia. Mas Edmundo e Romário chegaram a manter no início uma relação de parceria. Nesse jogo contra o Vélez, Edmundo dá um tapa no adversário e recebe de costas um soco covarde. Romário observava por perto e quando viu o soco, partiu para defender o amigo, com uma voadora no peito do jogador do Vélez. Reparem na diferença de tamanho entre Romário e o adversário. Essa cumplicidade entre os dois acabou não durando muito. Luxemburgo não conseguiu colocar em prática o que havia dito em entrevistas e o super time foi um fracasso. Meses depois, cada um dos dois foi para um lado do futebol europeu. Em 1998, nas vésperas para a Copa do Mundo na França, Romário foi cortado por Zagallo por conta de uma contusão. O baixinho contestava o corte e acreditava que podia, durante o torneio, se recuperar e jogar. Tanto que antes mesmo da Copa terminar, Romário já tinha voltado aos gramados pelo Flamengo. Na época, o baixinho tinha um bar. Como provocação a Zagallo e o assistente Zico, Romário providenciou caricaturas dos dois nas portas dos banheiros, associando a decisão da comissão técnica como uma verdadeira cagada. Edmundo desaprovou a atitude, e a relação de bastidor entre o baixinho e o animal só ia de mal a pior. Mais de um ano depois, nas temporadas de 99 e 2000, o Vasco, que já contava com Edmundo, resolveu contratar Romário. Parecia uma ideia maluca de Eurico Miranda juntar fogo com querosene, e essa bomba ficou nas mãos de Abel Braga. Eu acho que eles não se darem fora de campo está sendo uma arma. Essa arma chegou a dar certo em grandes jogos, como na vitória sobre o Manchester United no Mundial da FIFA de 2000. Enquanto eles estiverem brigando, o Vasco ganhando e marcando gols, é o que interessa. Mas a relação começou a ficar conturbada quando a arma se virou para eles mesmos. Edmundo era o capitão do time e não gostou dos privilégios que Romário parecia ter. Naquele tempo, a braçadeira de capitão era algo sagrado nos elencos. E foi decidido que a do Vasco seria transferida para o baixinho. O animal disparou. estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Em seguida, o problema foi com cobranças de pênaltis. Em um dos jogos, Romário pegou a bola e se impôs a Edmundo, que era o cobrador oficial até então. O baixinho perdeu o pênalti e Edmundo novamente expôs à imprensa sua insatisfação. Ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é um homem lá, rapaz. Eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é um homem. O homem quer que bata o príncipe, não tem culpa. No intervalo, você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Estava criada, então, a Corte do Rio. Romário era o príncipe, Eurico, o rei, e Edmundo, bom, com a palavra Romário. Agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Dali pra frente, o que se comentava era que o Vasco proibiu Edmundo e Romário de se pronunciarem publicamente sobre a relação complicada. O clube chegou até a chamar um padre para tentar reconciliar os dois e trazer um clima de paz. Tempo da quaresma, tempo de amor, de reconciliação, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é uma frase que poderia pelo menos tocar no coração dos dois, né? E com certeza levá-los a um entendimento, né? De nada adiantou. Nos meses seguintes, Edmundo foi negociado e os dois só voltaram a se encontrar no Fluminense, já com os ânimos controlados. Hoje em dia, os dois não são próximos, mas se respeitam bastante. Edmundo já disse que o melhor com quem ele jogou foi Romário. E o baixinho disse ao Esporte Interativo que seu único amigo no futebol foi Edmundo durante a década de 90. Esse episódio do Radar Peleja termina com uma frase de Romário ao jornal O Globo, em 2011, provando que nunca vai deixar de ser marrento. Aquela frase sobre o rei, o príncipe e o bobo foi a minha melhor na carreira, junto com Pelé Calado é um poeta. Eu tava mesmo inspirado. Sorte de quem teve os dois jogando pelo Clube do Coração e assistiu a tudo isso de perto. Já não se fazem mais amigos e inimigos no futebol como antigamente. Raimundo, sou tetracampeão, sou Romário, bad boy, sou artilheiro do Mengão. Sou Edmundo, bad boy de Niterói, fiz a festa lá no Vasco e no Palmeiras, sou herói. Jogo bola porque gosto, jogo bola por amor, meu
não era nascido na década de 90 e hoje assiste um futebol vigiado por centenas de câmeras e até arbitragem de vídeo, talvez não saiba que os gramados do Brasil já foram terra de ninguém. Muitos, aliás, sentem saudades daquela época. E o Peleja já fez alguns episódios do Radar sobre essa década maluca do futebol brasileiro. Mas o Radar Peleja de hoje é focado em um juiz dos anos 90 que tocava o terror em campo, Oscar Roberto Godoy. Aconteceu em 1995, mas parece nunca ter tido um fim. Corinthians e São Paulo disputavam no Pacaembu uma partida intensa na marcação. Para quem não se lembra ou não conheceu Godoy, quando ele tava sem paciência não adiantava argumentar. Zé Elias foi expulso depois de cometer 3 faltas seguidas. Donizete, do São Paulo, também foi pro chuveiro mais cedo. No segundo tempo, Viola foi expulso no lado do Timão e Rogério Pinheiro pelo lado do São Paulo. O zagueiro são paulino foi retirado de campo, abraçado por seu companheiro de defesa, Júnior Baiano. E é aí que começa uma das maiores discussões da história do nosso futebol. Segundo reportagens anos depois, Júnior Baiano se virou para os jornalistas e disse que Godoy estava com um hálito de cachaça. Fica claro no áudio e na leitura labial que o zagueiro dizia que o juiz estava apitando o jogo bêbado. Ele só tá bêbado. Ele tá ou não tá? Faz cachaça. Ele tá. Encosta ali nele e vê ali só se ele não tá. Você se pergunta ao Viola, o jogador do Corinthians, pra ver. O circo foi armado. Quem assistia essas declarações em casa colocava em xeque as condições de Godoy apitar jogos no Brasil. Para conter a confusão, a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol pediu que o árbitro fizesse um exame de urina saindo do estádio, para que a polêmica fosse encerrada de vez com a prova que Godoy não estava alterado por bebida alcoólica. O juiz então fez o exame, mas no dia seguinte, o presidente da Comissão Antidopagem informou que os frascos de urina haviam sido roubados depois dele sofrer um assalto na noite de domingo. Passadas 24 horas, ele desmentiu sua própria versão e disse que o material estava em local seguro. Quase uma semana depois, o resultado foi divulgado. Godoy estava sóbrio no dia do jogo. Com isso, o Júnior Baiano pegou uma suspensão de 4 jogos e ainda foi processado pelo árbitro. Anos depois, os dois desafetos se encontraram em campo. Jogando pelo Flamengo e capitão do time, Júnior Baiano sofreu nas mãos de Godoy. Eu dava a falta dele na defesa ou no ataque? Nem do sorteio da moeda deixei ele participar no início. E aí falei pra ele, se você é o capitão, eu sou o general. Ele pediu até pra ser substituído. Declarações como essas foram dadas pelo ex-árbitro bola da vez, da ESPN Brasil. Hoje em dia, seria praticamente impossível um diálogo desse nos gramados. Mas exame de urina e álcool no sangue do juiz, o VAR ainda não consegue detectar. Já no pátio de estacionamento, o ponteiro foi xingado pela torcida quando pegava o carro. Ele não se intimidou, desceu do carro, desafiou a torcida. Entrevistas lendárias, polêmica fora de campo, polêmica dentro de campo. Você já era nascido quando a provocação bem-humorada entre os grandes jogadores era a principal notícia da semana? Quantos anos você tinha quando o futebol brasileiro ainda conseguia manter os seus craques? O Radar Peleja de hoje te conta a disputa marrenta pelo posto do Rei do Rio. Rio de Janeiro, 1995. O Brasil tinha sido campeão do mundo um ano antes e o futebol brasileiro estava em alta. 3 caras polêmicos dominavam os gramados e os microfones da época. Um deles era Romário. Depois de ter levantado a taça do tetracampeonato da Seleção Brasileira de 94, o baixinho resolveu no auge de sua carreira sair do Barcelona para voltar às praias cariocas. Aliás, ele se tornaria o primeiro jogador a ser eleito o melhor do mundo pela FIFA sem estar jogando na Europa. Isso porque Romário já havia assinado com o Flamengo em janeiro de 95, quando ele venceu o prêmio. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco-Flamengo, leva o Aliança pro Maracanã que vai chorar muito. Naquele ano, o camisa 11 rubro-negro tinha um goleador rival à altura no Campeonato Carioca jogando pelo Botafogo, Túlio Maravilha. Túlio sempre foi desbocado e cheio de personalidade. O negócio é fazer gol, ter essa mania. E eu acho que quem quiser chegar perto vai ter que treinar de dia e de noite. Vai ter um gostinho especial que é em cima do Romário com a volta olímpica. Ele era engraçado. Na temporada de 1995, ele foi tão bem no Botafogo que arrumou um lugar no elenco da Seleção Brasileira para a Copa América do mesmo ano. Contra a Argentina na semifinal, Túlio empatou o jogo graças a um toque com o braço. Eu dei uma esticadinha no braço, né? Aquela
esticadinha básica. Não tinha por que o juiz marcar, né? Eu não sou jogador de vôlei, né? Eu jogo futebol com as pernas. E se você acha que não tem como ficar mais polêmico esse grupo de jogadores, tem o terceiro, que é Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho. Um homem bonito. Fernando Collor de Mello. Bom, dá licença, né? Aproveitando o tempo também. Vou dar um pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Ele já tinha 33 anos e, jogando pelo Fluminense, era o mais experiente dos três. Mas a idade e essa experiência não faziam o Renato ser mais quieto que os outros dois. A não ser que eles pipoquem. Se eles estiverem pipocando, aí é outra história. Naquele campeonato carioca de 95, os três craques sabiam muito bem o que o público queria ver. E a imprensa aproveitava a personalidade forte desses jogadores e dava destaque às declarações. Tá aberta aí a Era Romário, Campeonato Carioca. O que você fala que tá aberta? Aproveito a oportunidade para mandar um recado pro Túlio. Tem uma música que o Flamengo, a torcida do Flamengo canta aí. É assim: olele, olala, o Romário vem aí e o bicho vai pegar. Urubu, otário. Quem tem o Túlio não precisa do Romário. Os próprios jornais cariocas então criaram um prêmio. O craque que mais fizesse diferença ao seu clube no final do Campeonato Carioca seria considerado o Rei do Rio. Com esse estímulo extra, a falação não parecia ter fim durante o torneio. Gosto mais do Renato Gaúcho. E aí na areia, eles jogam mesmo ou é só no campo que eles jogam bola? Não sei, sabe? O negócio também é prancha, é surf, não é nada de bola não. Surf, o negócio é surf, eu não ligo pra bola, por causa que o meu negócio é só beber água. Depois de um fla-flu com a derrota do Flamengo, Renato decidiu sair às ruas do Rio de Janeiro procurando o Romário, porque ele alegava que o baixinho havia sumido em campo. Primeiro, ele foi à praia. Depois, ele foi até a frente da casa do Romário. Falaram que o baixinho mora aqui, mano. Aqui tá no instante. A última alternativa, na garra. Se não... E por fim, ele tentou achar o rival no CT do Flamengo, mas sem sucesso. Ele chegou até a dar autógrafo para alguns torcedores rivais. O jovem, na época, repórter Tino Marcos, deu uma força e conseguiu encontrá-lo. Toda manhã fazendo um trabalho para se curar da lombalgia, umas dores nas costas que vem atrapalhando muito o jogo do Romário. Romário, o Renato disse que é dono da coroa de Rei do Rio, que não tem mais para você, te procurou para te gozar, não te achou. Realmente é dele a coroa? O Rio tá cheio de rei, né? Renato, Túlio e outros. Eu acho que o campeonato ainda não acabou. Ainda falta muita coisa. E no final vai ver quem é que vai dar. Dali pra frente, Túlio cumpriu o prometido e terminou como o artilheiro do campeonato. Mas isso não era suficiente para ocupar o trono. Tinha que fazer mais para merecer. E na fase final do torneio, Fluminense e Flamengo estavam na ponta, disputando o octagonal, que definiria o grande campeão. O jogo estava 2-2 e nos minutos finais, Renato Gaúcho fez um antológico gol de barriga, dando o título ao tricolor carioca. Renato faz o terceiro, meio sem querer. Um gol de quem tem estrela, de quem tem carisma. No dia seguinte, a imprensa estava pela manhã na porta da casa do Renato, com as vestimentas e a coroa do Rei do Rio. Ele as vestiu e a foto ficou eternizada no futebol brasileiro.